Oi, povo! Oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão preparados para a história da semana em mais um Cheio de contar? Mas antes da história, já curte, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada. E compartilha no grupo dos amigos, da família, nos ajude a crescer por aqui também. Exatamente. Então não esquece. E se você, aproveitando a oportunidade, se você também quer ouvir a sua história aqui no Cheio de Contar, é só enviar a sua história pra gente aqui nos nossos contatos que a gente deixa logo aqui embaixo. A gente vai ter o maior prazer em contar e comentar. Pois vamos à história, né? Vamos à história. Olá, meninos do Cheio de Contar. Vou começar a minha história que já tem anos entalada na garganta. Eita. Bom, tudo começou quando minha mãe conheceu o José, um mecânico bonito, trabalhador. Minha mãe já tinha uma filha de 10 anos quando se envolveu com ele e era às mil maravilhas. Quando, com alguns meses, minha mãe descobre que estava grávida de mim. Foi um susto para ela, pois já era mãe solteira. Se passaram então 5 meses e a minha mãe já sabia que eu seria uma menina. Uma certa noite, o José, que seria meu pai, foi embora levando as roupas dele e abandonando minha mãe grávida de mim, sem nem dizer o motivo. Deus do céu! Olha o medo que ela tinha, né? Olha o medo. Se concretizou, meu Deus. Exatamente. Minha mãe sofreu muito porque eu não tinha nada. Ele não ajudou em absolutamente nada. Ganhamos uma bacia de ferro e algumas roupas de menino. E foi com toda a alegria, claro. Minha mãe foi pedir ajuda e ele negou por muitas vezes. Só que Deus sempre coloca anjos e minhas tias, por parte de pai e por parte de mãe, e meu tio, fez de tudo por nós e não nos desamparou. O tempo passou e eu cresci com essa mágoa no coração. Quando chegava o Dia dos Pais, era como se me matasse por dentro. Porque eu ficava na minha cabeça martelando sempre o porquê ele ter feito isso com minha mãe e comigo. Nunca tive o carinho de um pai, nem um carão, nem de proibir de sair, nem de ouvir ele dizer que eu era o orgulho dele. E isso me matava todos os dias. Cheguei a me revoltar com a minha mãe, achando que ela era culpada. Me arrependo de como eu fui babaca e idiota. Aí eu comecei a pensar, e eu não tenho pai, mas eu tenho mãe, que é mãe e pai. Então, todos os dias dos pais vai ser dela porque ela merece. Eu comecei a comemorar com ela, a dar presentes a ela e amar minha mãe, mais ainda. Que legal. Por tantas lutas, por tantas necessidades que passamos e ela nunca me abandonou. E eu amo minha baixinha demais. Perfeito. Continuando a história. Em 2020, perdi meu tio que me ajudou e fui ao velório e diante do caixão eu não me contive e comecei a chorar agradecendo a ele por nunca ter me abandonado em todo esse tempo. Ele foi presente e nunca me desamparou. Quando eu menos espero, o José aparece do meu lado chorando e pedindo perdão por ter me abandonado. Ali na hora não existia mágoa, porque eu tive que esperar anos por um reencontro e foi da pior forma. Nos abraçamos e eu o questionei e ele se manteve calado por algum tempo. O velório acabou e seguimos nossas vidas. Uma semana depois, recebo uma mensagem do José, meu pai biológico, pedindo perdão, falando muitas coisas e dizendo que resta pouco tempo, mas quer fazer as coisas certas. Hoje, eu com 32 anos. Sou registrada há apenas 3 meses com o nome do meu pai. Ele me ajuda como pode e eu o ajudo como posso. Quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para não entender? Meu coração hoje vive em paz. Tirei o peso das costas. Não é sobre aceitar tudo e sobre deixar... Não é sobre aceitar tudo, é sobre deixar Deus agir no momento certo. Conseguimos ter uma relação boa, mas o papel de pai sempre será da minha Antônia Maria Barros, o grande amor da minha vida. Porque pai é quem cria e quem dá amor. Feliz Dia dos Pais para quem sabe ser, para quem é mãe e pai.
e para quem teve e aproveitou muito, e para quem se arrependeu e voltou atrás também. Ai, gente, eu me arrepiei agora. É uma história muito linda. Ontem foi Dia dos Pais, né? E aí, quando eu recebi essa história, é de uma seguidora que ela não fez questão de Manter manter o anonimato, né? Então, a história dela me comoveu profundamente, porque eu acho, lá atrás, né? Eu acho que às vezes a gente se perde nessa história de achar um culpado, de tentar lidar com os nossos traumas, a gente acaba jogando pedra, a gente acaba acusando Sim. justamente a pessoa que menos merece isso. Esse é um ponto. Esse é um ponto. O próximo, Importante. O próximo, e que bom que ela reconheceu isso, né? O próximo ponto que eu quero ressaltar aqui é que quando a gente perdoa, algo se cura na gente. O perdão, ele não faz bem pro outro que recebeu o perdão, não. O perdão, antes de qualquer coisa, ele cura a nossa alma, a nossa própria E o que ela alma. acabou de dizer no final, né? Ela acabou expressando isso que você está dizendo, né? Que ela se sente uma pessoa melhor por conta disso, por conta do perdão, né? E aí, assim, a gente não sabe quais foram os motivos. Eu não sei se ela procurou saber de fato os motivos, mas de que houve o perdão e isso aconteceu. Isso é muito bonito da sua parte. Exatamente. E que bom que mesmo com esse perdão ela continua reconhecendo toda a força, toda a dedicação da mãe que criou, da Pai, né? Da Pai. E esses dias, esse período Dia dos Pais é um período que traz pra mim muito gatilho, né? E eu também recebi uma história, já vou contar aqui outra história, né? Eu também recebi uma história de uma criança que ela não tem pai também. E aí, na escola, ela sofreu muito porque foi comemorado de diversas formas o Dia dos Pais e ela não tem mais pai. O pai dela é falecido, assim como o meu. E aí, eu não tinha me atentado para isso, porque às vezes quando você não sente na pele, você não consegue ter dimensão da dor do outro, né? Sim. Isso me fez refletir muito. Essa criança, nós somos órfãos realmente de pai. Mas quem é órfão de pai vivo? Como é doloroso, né? Como é difícil. Muito. Como é lidar com essas datas. Então, aqui eu já vou até levantar uma questão, porque se ao invés de se comemorar o Dia dos Pais, Dia das Mães, que é um gatilho muito grande para quem não tem essas figuras na vida, por que não se criar o Dia da Família, por exemplo, né? E eu tenho uma questão, amiga, falando sobre isso, tocando nesse mesmo assunto da história da nossa amiga e do que você tá dizendo, eu vou fazer um link. O meu filho também é órfão de mãe, né? E a mãe dele faleceu, ele muito jovem, ele é criancinha, tem 3 anos que ela faleceu. E pra gente é sempre uma questão quando se há a comemoração do Dia das Mães na escola e a escola faz questão de fazer uma grande festa. Pois eu acho que não é errado, não é que seja errado, mas eu também penso o seguinte, a gente já evoluiu muito em determinados assuntos. Sim. Tem questões sociais que a gente tá aí discutindo, que não são mais aceitáveis, toleráveis, e por que essa também não se torna? Uma questão a ser discutida de fato, né? Militando, né? A gente Militando. Porque assim... E eu levanto essa bandeira, assim, com certeza, da festa ser em torno da família, porque existe o caso da nossa amiga, né, que foi criada só tendo o pai vivo, né, mas foi criada pela mãe, e aí a mãe faz essa figura de pai e mãe, eu faço essa figura de pai e mãe do meu filho, né, e eu sei o quanto é difícil. E por decisão dele, ele não quer participar de nenhum dia de festa direcionada só para as mães. E ele faz questão de gravar um vídeo me agradecendo e reconhecendo uma criança de 9 anos. Até me emociono. Reconhecendo que eu faço o papel de pai e faço o papel de mãe. E é isso. E assim, existem famílias nos mais diversos formatos. Exato. Né? Famílias, crianças, pessoas que são criadas pelos avós, pelos tios. E essas pessoas são as figuras materna e paterna. Então é uma questão mesmo, eu acredito que seja uma questão mesmo para se discutir, né? É uma questão mesmo para se reavaliar, se repensar. Porque é importante sim frisar, reconhecer a figura paterna, a figura materna, mas
que o meu direito de celebrar isso acaba quando começo do outro de certa forma sofrer por isso. Porque, por exemplo, eu sou uma mulher adulta, eu perdi meu pai há 3 anos e todo Dia dos Pais ainda é muito difícil pra mim, né? Ainda é um gatilho muito grande pra mim. Mas eu fico pensando, avaliando pra quem é órfão de pai vivo, por exemplo. Uma pessoa que nunca se importou com você. Então, é muito difícil você estar celebrando esse tipo de coisa. E, né? no seu exemplo, amiga, é até um tanto diferente porque você teve seu pai muito presente. Muito presente, né? Exatamente. É justamente isso. Pra mim, é difícil que eu tive um pai maravilhoso, presente, super amoroso, atencioso, cuidadoso. E celebrar o Dia dos Pais pra mim é sempre um dia muito difícil depois que eu perdi ele. Imagine pra quem nunca teve de fato essa figura. E que o pai tava vivo. E ali. o pai vivo, né? Então é muito, muito complicado. Então é um caso aí a se pensar. Militamos, contamos a história e é isso. E agradecemos também por essa história de paz, né? Já ter passado, né, o Dia dos Pais, mas é uma história bonita porque há a questão do perdão, né? E também do reconhecimento da toda a dedicação que essa mãe teve com você. É isso. Essa história, ela deixa o coração da gente assim quentinho, né? Porque muito aquecido. Essa história do perdão, eu acho que quando você consegue de fato perdoar, você consegue de fato se libertar de todo sentimento ruim que aquilo ali poderia... Libertador, de fato. Libertador. Que poderia lhe causar. Então é isso. O que você achou dessa história? Deixa nos comentários, compartilha geral, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho, que você não vai perder nenhuma história que for lançada. E não deixe de contar a sua. Exatamente. E é isso. Um beijo e até semana que vem em mais um Cheio de Contar.